E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje, para refletir sobre o eu, né? Quem sou eu? Dizer quem é você é aparentemente simples, né? Dizer quais são suas características de personalidade, né? A grande maioria aí é fruto do meio, né? Então, são pessoas previsíveis, né? Com suas religiões, com suas famílias, seus times de futebol, suas condutas diárias, nada fora do comum, né? O eu não é tão difícil assim de classificar, né? Mas eu não estou falando nisso, não estou falando em características de personalidade. Não estou falando simplesmente dos seus gostos, nas suas preferências, no seu comportamento. Não estou falando só nisso, né? Esse é o aspecto mais superficial do ser humano. Hoje eu estou falando aqui em quem é você na sua essência, né? Poucos têm essa capacidade, pouquíssimos, de olhar para dentro de si próprios, meio que de sair de si próprio, né? Se colocar externo a si mesmo e se olhar, se observar, né? E perguntar quem eu sou. Você não é um nome, isso aí te deram. Nomes são códigos. A sua educação não é quem você é, a sua cultura, sua inteligência, seu histórico de vida. Não estou falando de nada disso. Isso é personalidade, né? É uma coisa falsa, que depende de memórias, experiência de vida, traumas, momentos felizes, amores, correspondidos ou não, afinidade, né? Família, religião, escola, mestres, professores, educadores, amigos, né? Tudo isso te influencia, tudo isso te coloca dentro de um padrão, né? Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo que eu dei até em outro vídeo, acho que foi no meu último vídeo, né? Algo que é falado também dentro da própria Matrix, do filme Matrix, que é a questão do sabor, né? Você come um frango, mas você não sabe definir com palavras o sabor do frango, né? Isso é difícil codificar em palavras. Você sente, você sabe que é saboroso, né? Qualquer prato, né? Mas você não sabe exatamente, se te pedirem para colocar no papel, né? Você vai dar adjetivos genéricos, né? É gostoso, saboroso, é azedo, é amargo, é doce, ou sei lá, agridoce. Você vai poder escrever algumas coisas, né? Mas você não vai conseguir definir para uma outra pessoa o sabor de um frango, de uma carne. Da mesma forma é o eu, né? Você vai ter sobre o eu características superficiais, mas você não pode
exprimir para o outro quem você é. Você não pode exprimir para o outro ou colocar em palavras quem é você, né? Dizer que você se sente diferente do meio, isso qualquer animal, né? Qualquer animal senciente, qualquer animal que tenha percepções, ele vai fazer essa diferenciação. Ai, você se sentir diferente do outro. Também isso são meras palavras, né? Como eu falei, gostos, preferências. Eu sou assim, eu sou assado, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Até mesmo aspecto físico, né? Nada disso defende o eu. Ou melhor, nada disso define o eu, né? E eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Porque o eu é algo que acaba no cemitério, né? Essa construção toda, né, de realidade, de vida, acaba no cemitério. Então isso não pode ser algo real, né? O eu não é real, a percepção pessoal da vida não é algo real. Estava vendo um documentário falando sobre a origem da consciência, um documentário científico, cientistas que demoraram décadas fazendo experiências com seres humanos, identificaram que o nosso aspecto inconsciente ele é muito mais forte, né? Inclusive nossos aspectos inconscientes conseguem prever coisas, né? Porque foram feitos experimentos onde as pessoas viam certas imagens fortes e a mudança no padrão cerebral, né, estavam sendo controladas, né, por eletroencefalograma, e as mudanças no padrão cerebral acontecia antes, né, coisa de 5 segundos antes de aparecer alguma imagem que causasse uma forte emoção. Então significa que o cérebro inconsciente é capaz de prever, né, o futuro. Seria o sexto sentido. Quem é que nunca teve a experiência, né, de pensar numa coisa e, né, tá conversando, você pensar numa coisa e a pessoa falar? Ou você tá pensando numa pessoa e a pessoa te ligar? São coisas assim impressionantes, né? Todo mundo já teve esse tipo de experiência, acredito. Você tem um sonho e no dia seguinte acontecer exatamente o que sonhou. Então, eu cada dia mais tenho me afastado do mundo, né? Eu cada dia mais tenho me afastado das pessoas, não sou só eu, né? Se você for olhar os grandes avatares, os grandes mestres do passado, Siddhartha Gautama, Buda, Jesus, todos se afastavam, né, da vida mundana, dos interesses, né? Eles queriam passar uma informação, passar um conhecimento, mas eles preferiam viver isolados. Einstein, né? Dizem que Einstein ficava dias sem falar com ninguém. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, né? Se é que isso é verdade, se é que existiu, né? Buda também abandonou tudo e foi viver na floresta, isolado. Parece, né, que a verdadeira consciência não tem a ver com eu, né? Tem a ver com seu ego particular, sua persona. A palavra persona vem de máscara, né? Porque persona eram as máscaras que os atores usavam no teatro grego, na antiguidade, para representar, né? Então eles se transformavam naquelas máscaras, nas figuras que as máscaras representavam, que as personas representavam, depois eles as tiravam e voltavam para a vida normal. E aí se tornou atualmente a palavra personalidade. Né? Personalidade é uma mentira, uma máscara social. E hoje, né, cada dia mais eu tenho me afastado. Porque eu estou chegando cada dia mais à conclusão de que eu não existo.
A maior prova disso é que a maioria dos eus, ou dos egos, ou das personalidades que achavam que existiam, hoje estão no túmulo. Só sobraram ossos. Aqueles que foram cremados, só as cinzas. E aí a gente vê tanta gente envolvida nesse mundo, né, com tudo, com comprar, vender, viajar, se divertir, transar. Gente correndo atrás de todo tipo de entretenimento, né? Futebol, esporte, lazer, cultura. Isso é tudo parte do ego, né? Isso que você olha no espelho, né? Isso que você olha no espelho é exatamente o que vai estar lá no seu caixão, né? No seu velório. É o ego, é o eu, é a personalidade falsa, construída ao longo de anos e décadas, né? Educada, reprimida muitas das vezes, condicionada, adestrada socialmente, pela mídia, pelas religiões, pela família, pelos amigos, pelas leis, pelos livros, pela cultura de uma forma geral, né? Se você sair muito fora disso, você pode ver. O ser humano é tão apaixonado pelo ego que se você começar a querer sair fora do ego, se você começar a querer se desvencilhar de outros egos, você não é bem visto. Você é muitas das vezes até perseguido. Porque você está exatamente buscando a verdade que não querem que você veja. Qual é essa verdade? Que você é um escravo, né? Escravo de um sistema que é um sistema que prioriza o desejo. Característica do ego, desejo. Característica da persona, da personalidade falsa, o desejo, um desejo que muitas das vezes não é seu. Como, por exemplo, o desejo sexual. Né? Desejo sexual não é seu, desejo sexual é da espécie. Você só está replicando, né? Perpetuando um desejo de se reproduzir. O ódio, muitas vezes, o rancor, né? A vontade de se vingar, a vontade de agir com violência, de mostrar que é o melhor, né? Gurilão, né? Não é muito diferente do homem primitivo, das tribos primitivas que queriam se impor umas às outras, por sobrevivência. Então o eu é esse eu animal, que está nesse corpo de animal, que se identifica com esse corpo de animal. Eu estou cansado disso, sabe? Já cansei disso. Eu cansei de ser um animal pensante, cujo pensamento não leva a lugar nenhum. Né? Os animais vivem muito bem sem o pensamento. Mas todo animal é um ego. Né? Todo animal, ele é basicamente desejo. Desejo de sobrevivência, desejo por alimento, por sexo, por água, né? Por abrigo, por prazer. Desse eu, desse ego, eu estou fugindo a cada dia. Porque eu estou cada dia que eu acordo, eu me sinto falso, sabe? Eu me sinto como se não fosse eu. Que eu sei que eu não vou permanecer nessa realidade durante muito tempo. É uma sensação muito estranha, né? Que a maioria não tem, porque está identificado com o corpo. Quem está identificado com o corpo é o corpo. Né? É o João, é a Maria, é José, é o Felipe, é o Paulo, é o Pedro, é a Maria, é a Roberta, é a Simone,
Né? É o cristão, é o espírita, é o católico, é o islâmico, testemunho de Jeová. É o flamenguista, sabe? É o rubro-negro, né? É o, sei lá, o cara do Fluminense, não sei como é que chama, né? É o cara de qualquer time, né? De qualquer facção criminosa, de qualquer profissão, né? É o eu, né? É o eu. O eu é falso, o eu não prevalece, não adianta. E aí, né, parece que não existe mais nada além disso, por isso que quando você descobre essa verdade, né, de que o eu não existe, de que você não existe, de que você é só um monte de espaço vazio, porque você é composto por átomos, né, e o átomo é insubstancial, né, é 99,9999% espaço vazio, não tem quase nada, como se fosse uma informação, então nós não somos nada. Nós somos um pedaço de carne, um animal, que veio para esse planeta aqui para cumprir uma função biológica e morrer. Reproduzir e morrer. Difícil, sabe, encarar essa realidade. Difícil pensar sobre isso. Como parece que não existe nada, né, depois disso, né? Os cemitérios estão aí para provar, né, que ninguém volta. Existem muitas crenças religiosas sobre reencarnação, que eu acho que seria até pior, né? Você voltar no corpo de uma outra pessoa, ter que repetir, né, tudo outra vez, aprender tudo do zero, né? A ler, escrever, adquirir habilidades sociais, trabalhar para ter dinheiro para se sustentar, passar por traumas, por decepções, por frustrações, né? Mesmo que você viva bem, você só está matando o tempo, né? A verdade é essa, né? Viver é matar o tempo, gente. Não tem outra coisa, né? Procurar o que fazer, né? Senão você pira, entende? É por isso que o mundo, né, é regado a álcool, né? Tanto os pobres quanto os ricos sempre estão nos vícios. Vício por sexo, vício por comida, vício por bebida, vício por droga, né? Não dá para tancar sóbrio. Não dá. A maioria não aguenta, né? Os que param de beber correm para a religião, né? É outra fuga, né? Outra forma de droga, né? O êxtase religioso. Outros fogem para o trabalho, né? Não conseguem fazer outra coisa a não ser trabalhar. Outros querem fama, querem sucesso, né? Só se realizam no palco. Quando saem do palco, voltam para a vida normal, né? Como todo mundo. Eles lembram que não são estrelas, que não são importantes, não são especiais, são só pessoas. Egos. Então hoje eu estou fugindo disso, né? Estou fugindo de mim mesmo. Não tenho mais interesse nesse mundo aqui. Sabe, é uma ansiedade. Muitas pessoas não entendem, né? Só quem é niilista, só quem atingiu isso, né? Essa verdade sobre o eu, que o eu é falso, que a vida é falsa, que o mundo é falso, que as pessoas são falsas, que as instituições só querem te roubar, né? Depois que você chega nisso, cara, não tem mais jeito. Não adianta vir com esse papinho de tem que curtir a vida enquanto dá, né? A vida é boa. Eu ainda não achei nada de bom nessa vida, né? Eu continuo vivendo simplesmente porque eu acho que morrer também não faz sentido. Uma entidade consciente também não quer morrer. As pessoas acham que morrer é a solução para tudo, né? Não, tá ruim, né? Se dá para suportar,
Vamos continuar para ver até onde que vai dar, né? Como costuma usar o exemplo, né? Você começa a ver o filme, você sabe que o filme vai acabar, né? Mas não quer dizer que você vai deixar de ver o filme só porque você sabe que ele vai acabar. Tudo começa, se desenvolve e acaba, né? A vida também é assim. Agora, para a consciência isso é complicado, né? Você simplesmente viver sem propósito, compreendendo que a sua mente, seu eu, seu ego é uma construção, né? Sociocultural, genética, instintiva, emocional, uma pequena parte de racionalidade, né? Daí você vai vivendo sua vida, né? Na luta diária, na corrida dos ratos, matando o leão por dia. Para quê, né? Para construir o patrimônio que vai ficar para os outros, para deixar legado. O que adianta? Depois que você vira nome de rua, não adianta mais nada, cara. Tudo que você fez vai ficar por aí, né? Para os outros usufruírem. Então tem que ter uma consciência muito pequena, né? Tem que ser muito egoísta, muito egocêntrico para achar que essa merda aqui vale alguma coisa. Esse corpo aqui perecível, né, vale alguma coisa. E aí nessa busca, né, como eu falei, eu estava vendo um documentário, muitos cientistas já estão considerando, né, que a consciência possa ser algo até exterior ao cérebro, né, como se fosse um sinal, como se fosse uma onda, né, que está em tudo. E os nossos corpos como se fossem antenas, né? Umas antenas captam mais consciência, outras captam menos consciência. Como se fosse uma espécie de eletricidade, né? Quando você liga um ventilador, né, o ventilador ganha vida, né? Mas ele só ganha vida por causa da eletricidade, né? Aí quando você liga uma televisão, parece que é diferente de um ventilador, né? Mas também trabalha com eletricidade. Todas as coisas, né, que se movimentam, todas as máquinas que nós criamos, na realidade são mortas, né, sem eletricidade. Mas a eletricidade assume inúmeras formas. Ela pode ser modulada, né? Ela pode ser aumentada, ela pode ser reduzida, pode ter alta tensão, baixa tensão, né? De acordo com a necessidade. Quem garante que a consciência não seja isso também, né? Porque tem uma grande questão, né, na física que diz que a consciência ela é a coisa mais importante, o observador, né, é a coisa mais importante dentro da física quântica, por exemplo. Sem observador não existe realidade. Isso não sou eu que estou falando, né? Os princípios da física quântica. Bom, se sem observador não existe realidade, houve uma época onde nós não existíamos, né? Então quem é que observou? Se o Big Bang foi o início, né, deste mundo aqui, né, talvez existam outros, quem colapsou essa função de onda? Né? O que é colapsar a função de onda? É observar, né, uma onda de probabilidades e fazer com que essa onda se concretize em partícula. Ou seja, passe a existir. Né? Mas para isso é preciso um observador. Né? É como um vídeo num pendrive, um filme num pendrive. Né? Enquanto ele está no pendrive e ninguém assiste, ele não existe. Ele tá em superposição quântica. Né? Existe e não existe ao mesmo tempo. Né? Existe estado potencial lá dentro do pendrive, enquanto você não, ou ninguém assistir. Quando você coloca o pendrive, espeta o pendrive no seu notebook, na televisão, e você começa a ver o filme existe. Então, o observador é muito importante. Né? Mas quem é que observou a realidade antes de nós existirmos? Essa que é a grande questão, né? Se o observador é tão importante, quem é que trouxe esse mundo à realidade? Quem é que observou pela primeira vez? Talvez uma consciência muito mais ampla do que a nossa, né? Que não tem a ver com o nosso eu, algo que não morre, algo que está por aí, algo que é como eletricidade, né? Mas uma eletricidade muito mais
consciente. Talvez por isso existam pessoas que consigam, fazendo uma comparação, né, ser antenas melhores, né? Captar mais consciência, se afastar mais do ego ilusório, enquanto tem outras que simplesmente vivem uma vida como animais, né? Porque tem muito pouca capacidade de absorver consciência. A gente vê que a consciência está em tudo, né? Assim como nós colocamos antenas no nosso Wi-Fi, né? No nosso roteador Wi-Fi, para poder captar as ondas, na natureza também existem os seres com antenas, né? As formigas, as abelhas, para captar, né, sinais do ambiente. Dizem que o tubarão dentro d'água é capaz de sentir o cheiro do sangue a quilômetros fora. A água é o ambiente dele, né? E ele tem capacidades, né, de perceber o cheiro do sangue a longas distâncias. Até quilômetros, dizem, né? Nós mesmos temos nossas capacidades físicas, né? Nossos 5 sentidos, para ler as assinaturas do ambiente, né? Ver, ouvir, cheirar, degustar, né? Sentir o gosto, né? E o tato, né? Nós podemos ouvir uma certa distância, né? Ver uma certa distância, sentir o cheiro. Quem sabe não temos outras percepções também, né? Mais aguçadas. Talvez a mente seja uma grande antena, né? Captadora de consciência. Talvez a consciência esteja por aí, né? Em toda parte. Porque a maioria das coisas que ocorrem, se você for perceber, né, são racionais, né? Porque o universo é racional, o universo é lógico, pode ser compreendido, tanto é que nós criamos a nossa própria forma de compreender o universo, que é a ciência, né? Se o universo fosse um caos desorganizado, não daria para compreender as leis, né? Muitas vezes até copiar, né, algumas leis da própria ciência. Então, já não dá para saber, né? Eu hoje estou me sentindo cada vez menos eu, sabe? Cada vez dando menos importância para esse corpo, para essa vida ilusória, de ego, né? Hoje eu perdi o total interesse, né? Total interesse por qualquer atividade desse mundo. As minhas atividades hoje praticamente se resumem em atividades intelectuais, né? A pensar, a tentar compreender quem eu sou, né? Será que eu não sou algo maior? Porque quem controla meu coração não sou eu. Quem controla meus pulmões não sou eu. Quem controla meu sistema imunológico, cardiovascular, né? Quem controla os meus músculos, as minhas trocas celulares e as minhas trocas sanguíneas, o funcionamento do meu pâncreas, do meu fígado, dos meus rins, né? Da minha parte produtiva também, né? Nada disso, né? Da minha renovação sanguínea, da minha circulação, da minha pele, né? Nada disso, né? Sou eu que controlo. Eu controlo parcialmente, né, a minha saúde através dos meus hábitos, mas é muito parcial, né? Isso. A maioria das funções do nosso corpo acontecem de forma inconsciente. Então, será que a inconsciência não é o verdadeiro eu? Será que estar inconsciente ou subconsciente, né? Sem emoção, até mesmo sem razão, sem pensamentos, né? Será que isso não é muito mais real do que esse eu aqui, que vai acabar no cemitério, que vai acabar daqui a pouquinho dentro de um caixão, né? E que as pessoas estão sempre se apegando a esse eu, né? Esse ego. Isso também é especulativo, né? Já tem cientistas trabalhando com isso, trabalhando com a ideia de que a consciência talvez seja algo mais impessoal, né?
algo até mais coletivo. Como eu falei, cada pessoa é como se fosse uma antena, pode ser, né? Algumas puxam mais consciência, outros puxam menos consciência. Estou falando em Deus, estou falando no sistema da vida, né? Como a vida funciona. Talvez o que vai parar no caixão não sejamos nós de verdade, né? Talvez o que vai parar no caixão seja só a antena, mas a consciência continua por aí. Agora, o que é essa consciência? A gente não sabe, porque parece que está em variados níveis, né? Desde os animais, plantas, ecossistema, oceanos, no céu, no movimento dos pássaros, nas migrações dos animais. Né? Todos têm muita consciência do que tem que fazer, ainda que sejam inconscientes. E nós fazemos parte desse jogo, né? Mas parece que nós nos transformamos nessas entidades que acreditam que são o corpo, né? Que acreditam que o eu é o corpo. Mas talvez o eu não seja o corpo, né? Talvez o eu nem sequer exista. Talvez a única coisa que exista seja essa consciência ampla, né? Como eu usei a analogia com a eletricidade, que está em toda parte, né? Que está latente, né? Que precisa ser puxada, né? A realidade que precisa ser transformada, né? Uma energia que precisa ser modulada. Quem sabe a consciência não é isso? Uma energia impessoal que precisa ser modulada para se manifestar fisicamente. Aí eu já não sei mais quem sou eu, né? Eu só sei que parece que eu não existo. Parece que a minha vida não faz sentido algum, né? Porque eu não passo de um animal. Porém, um animal que consegue pensar sobre essas coisas que animal nenhum consegue, né? Quem sou eu? Fica essa pergunta aí. Eu sou este que vou para o túmulo, adubar a terra, né? Se dissolver lá como qualquer animal, ou eu sou uma consciência muito mais ampla, né? Que não pertence a um corpo, que não pertence a um corpo de um animal, de uma pessoa, mas algo mais impessoal, né? Algo mais disperso, algo que está em toda parte, não está em parte alguma, algo que está por aí, né? De forma potencial, agindo nas coisas, de forma impessoal. E aí vira e mexe, aparecem indivíduos como nós, né? Que fazem esses questionamentos. Quem sou eu? Eu sou nada. Eu não faço sentido nessa existência, a não ser que eu cumpra uma função biológica. Depois que você passa dessa fase, né, de querer se reproduzir, de querer trabalhar, de querer fazer parte de alguma coisa, depois que você passa dessa fase de se iludir com esse mundo aqui, a única coisa que sobra é o nada, é o vazio, né? Talvez o vazio seja a própria consciência. É o espaço que existe, né? Para poder conter coisas, né? É o espaço criador, né? É o espaço que manifesta as coisas, é o vazio. Talvez isso seja a consciência. Então, eu vou ficar por aqui, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento e, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já sabe, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar recebendo sempre as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.